Oi! Olha lá, nós estamos aqui hoje com mais uma entrevista, agora com o Daniel Martins, que é um menino que eu admiro muito e, nossa, a gente já se conhece faz muitos anos, hein? Faz, né? Faz bastante tempo. O Dani eu conheci quando eu trabalhava numa empresa de software e aí ele foi fazer uma entrevista lá e eu o entrevistei, você lembra disso? Sim, E ele entrou e nós ficamos trabalhando juntos, comigo pelo menos 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. E aí depois ele ainda ficou mais um tempão lá e evoluiu loucamente. Hoje ele já é responsável por uma área de ciência de dados. É um gênio, né? Então você vê de onde vem, né? O Dani é formado em estatística pela USP e tá fazendo mestrado também em estatística, não é? Fazendo mestrado. E vai aplicar a parte de machine learning por aí. Isso aí. Sensacional, também lá na USP. E eu chamei ele aqui pra gente bater um papo falando sobre machine learning aí, o santo milagroso. É verdade que machine learning é milagroso, Dani? Olha, as pessoas têm essa questão mística sobre o machine learning. Na verdade, não é milagroso. Essa é a realidade. As pessoas ficam um pouco chateadas, né? Poxa, todo mundo queria que fosse milagroso. Não é milagroso. Na verdade, são dados, são informações que a gente consegue extrair padrões que ao olho nu são difíceis de serem perceptíveis, né? Então por isso que dá essa impressão de que é algo meio místico, mas na verdade são informações, padrões complexos, mas são padrões. E dado que não é um milagre, Dani, quais que são os desafios aí para fazer esse milagre acontecer, dado que não é um milagre? Sim, os desafios são, primeiro, entender de fato o problema, né? Qual é a problemática que está em questão, né? Qual é o problema que de fato precisa ser resolvido. Entender quais são as ferramentas e as informações disponíveis para que você consiga resolver aquele problema, né? Eu costumo falar que nós utilizamos machine learning no dia a dia e às vezes a gente não percebe. Como assim? Né? Por exemplo, quando você vai no mercado fazer a sua compra do mês, tenho certeza que você tem um valor em mente, certo? Sim. Se você fizer a sua compra, que você faz lá todo mês no mercado, e der o dobro do valor, isso vai chamar a sua atenção? Sem dúvida Sem alguma. dúvida, né? E se for a metade do preço? Aí eu vou falar, que ótimo, mas eu também vou achar estranho. Mas é isso, né? Então, assim, você já identificou o seu padrão de compras, né? Então, toda vez que você vai no supermercado fazer uma compra, você tem uma bela de uma ideia de quanto que você vai gastar naquela compra, né? E se eu te perguntar o quanto que você gastava no mercado há 10 anos atrás, você lembraria? Não, acho que não. Isso significa que a nossa memória é limitada em termos de informação, né? Então, ou seja, você identifica um padrão com base nas informações mais recentes. E é muito isso que a gente faz em Machine Learning, né? Só que com padrões mais complexos, com uma maior quantidade de informação, mas é um pouco nessa linha que a gente trabalha. Mas sensacional, pronto, explicou Machine Learning para um leigo só falando de compras no mercado, é isso? É uma boa isso aí, pô. E quando você falou que um dos grandes desafios aí é entender realmente o problema de negócio, quando a gente fala isso, você vai se comunicar com a área de negócio. Hoje você vai responsável pelo seu papel ali de gerir um time de ciência de dados. A área de negócio acha também que é um milagre? Como você faz para educar isso? Sempre um desafio, né? Eu me considero que meu time nós somos a ponte entre o negócio e a tecnologia. Então a gente traduz um problema de negócio de uma forma em que a tecnologia consiga endereçar esse problema, né? Então eu tenho determinada resposta, uma pergunta que eu preciso dar uma resposta e a gente faz essa conexão para trazer resposta àquela pergunta através de dados, de informação, utilizando algoritmos para conseguir responder ou identificar aquele padrão que a gente tem interesse, né? É uma definição vaga e ampla, mas ela engloba tudo que diz respeito ao machine learning, né? A questão de padrões. Você quer identificar padrões, diferentes tipos de padrões em diferentes cenários, mas no fundo é isso, para auxiliar a tomar uma decisão que normalmente está atrelada a uma pergunta que você tem interesse em responder. E aí agora eu tô curiosa, Dani, porque esse negócio não vê isso com tanta facilidade, né? A gente está num período aí talvez de muita educação. Sim. Você acha que didática é importante para você conseguir se comunicar com o negócio? Olha, didática é muito importante, né? O cientista de dados, principalmente no momento atual que a gente vive, ele precisa extrair da área de negócio as informações relevantes para ele conseguir ser essa ponte. Então, basicamente, ele é um tradutor.
ele traduz o problema de negócio de uma linguagem matemática, uma linguagem estatística, onde ele consegue linkar ambos os mundos, né? Ele consegue ser a ponte entre dois universos e identificar ou auxiliar a área de negócio a, de fato, primeiro, entender o problema que existe, né? Muitas vezes a gente acaba querendo fazer uma determinada ação, mas sendo que o problema não é exatamente aquele que a gente está focando, né? Pode ser outro. Então, olha, qual o problema que de fato você tem e o que você quer resolver com isso? Quais informações você tem disponível para resolver esse problema, né? Às vezes você quer resolver um determinado problema que vai ser difícil com as informações que você tem disponível, né? Então, esse é o desafio. E a comunicação é fundamental, né? Então, o analista, o cientista, precisa ter uma comunicação assim extraordinária no sentido de ouvir muito, conseguir extrair de fato as informações relevantes, porque nem sempre a pessoa do outro lado vai te dar as informações que você está procurando. Mas é muito importante que você tenha essa habilidade de ouvir e conseguir extrair, filtrar aquilo que de fato é importante para responder aquela questão de negócio que a área de negócio tanto almeja. Então, se eu entendi, você tem alguns desafios quando está se relacionando com o negócio. Um deles é realmente entender o problema, porque às vezes o negócio pede uma coisa, mas na verdade ele quer outra. Sim, isso acontece frequentemente, né? As pessoas querem fazer algo porque talvez ouviu falar, tá na moda. Exato. Ai, machine learning. Quero muito. Quero muito, que lindo, vem cá. Mas pode ser que para resolver o problema de fato que ela precise, não seja necessário ou precise de outra técnica, outra coisa, né, para resolver ou endereçar aquele ponto. Mas E às vezes o quê? Uma manipulação do dado ou um dashboard, simplesmente uma análise descritiva já resolve. Exatamente. Aconteceu vários casos, né, mas um que destacou muito foi uma empresa de energia elétrica, em que o objetivo era justamente a detecção de fraude. Não o gato que a gente está acostumado, né? Mas aquela fraude que é intrínseca, aquele padrão que é complexo, mas que ele existe, em que a empresa, além de identificar, consegue recuperar a energia que já foi roubada, né? E nesse caso específico, só de ser possível consolidar as informações já foi um baita diferencial para a companhia, porque era muito difícil olhar, por exemplo, a Adriana como cliente. Todas as informações estavam esparsas em diferentes sistemas. Para olhar a Adriana e o consumo dela e avaliar ela como cliente era muito difícil. Então, só o fato de agregar essas informações já foi um baita diferencial e já fez uma considerável diferença para aquele negócio, né? É claro que o objetivo depois era a fraude, tanto a nível de portador quanto a nível de empresa, mas só a consolidação das informações, uma boa análise descritiva já foi um bom diferencial. Genial. Então a gente estava falando ali dos problemas de negócio. Então o primeiro desafio é se comunicar e entender o real problema. Sim. E eu entendi então que talvez o segundo seja o quê? A gente conseguir extrair as respostas que a gente precisa. Sim, isso é muito importante, né? Então a gente precisa fazer essas perguntas certas para conseguir extrair as respostas exatas ou as respostas que nós precisamos para diferentes perfis, né? Então, tem a direção da empresa, que vai ter uma visão estratégica do problema, mas tem a operação, que é quem está ali tocando no dia a dia. E é importante saber falar todas as linguagens e conseguir fazer perguntas para os diferentes perfis, porque é aí que você constrói uma visão mais ampla do problema e consegue endereçar ele de forma estratégica, mas que resolva o problema real que agora está acontecendo. Então, fazer perguntas é uma arte essencial para o cientista, né? Para o cientista de dados. Aí, genial, gente, tá vendo? É sempre muito importante a gente entender o que a gente está trabalhando e eu acho que a gente só consegue entender isso fazendo perguntas e aí vai muito de encontro com o que você acabou de dizer. Muito obrigada, era tudo que a gente precisava ouvir aqui. Dani, você falou sobre esse case de energia e falou que só a manipulação de dados já fez uma super diferença, mas vocês acabaram construindo um modelo também para fazer previsão de fraude. Sim, nós acabamos construindo alguns modelos, né? Nós precisamos mudar um pouquinho a estratégia inicial para conseguir endereçar aquele problema com mais propriedade. Então, nossa estratégia era fazer modelos mais genéricos, mas, parafraseando você mesmo, a gente teve que dividir para conquistar. A gente dividiu aquele problema maior em problemas menores
E aí, com esses problemas menores, nós testamos muitas hipóteses, né? Então, às vezes, também as pessoas querem uma receita de bolo e na nossa área de atuação é muito difícil ter uma receita que vai sempre funcionar. Ela pode até funcionar, mas talvez ela não dê o melhor resultado. Então, no nosso caso, nós fizemos o que um cientista faz. Testamos muitas hipóteses, né? E para cada cenário, por incrível que pareça, não tem uma unanimidade, né? Então, dependendo do problema, dependendo da situação, nós fomos direcionados pelos dados a aplicar um algoritmo diferente, né? Isso acontece com certa frequência, né? O dado, ele te direciona para um determinado caminho que não necessariamente vai ser sempre o mesmo. Genial, ou seja, a gente tem que entender bem o que está fazendo e tem que conhecer das técnicas para poder saber que caminho seguir. Sim, exatamente. Fundamental entender o que está fazendo, o que está acontecendo ali por trás, para não simplesmente, ao invés de apertar um botão, executar um código. É muito importante você entender o que está acontecendo ali por trás para conseguir direcionar justamente quando as coisas parecem que estão dando certo, mas na verdade não estão. Que é justamente o pior cenário, né? Quando dá um erro, você sabe que deu um erro. Mas e quando não deu um erro, mas o resultado não está equiparável? Né? É nessa situação que é bem perigoso e extremamente importante entender o que está acontecendo. Genial, gente, eu não paro de sorrir, de lembrar que ele entrou como estagiário para trabalhar lá comigo e a evolução desse menino. Que ele é inteligente, eu não tenho dúvida. Minha mentora. Genial, cada vez mais. E agora a carreira dele foi muito esplendorosa, assim, se você for observar. Passou em várias empresas, algumas delas muito de software, teve que fazer viagens internacionais, se apresentou em tudo quanto é lugar, super inteligente. E hoje está aí numa posição de liderança, conduzindo um time. E eu queria entender aí, quais são os desafios para quem fez esse trajeto? Qual é o desafio de um líder? Porque o que eu observo, um dos grandes desafios que ele tem é encontrar gente. Porque vira e mexe, Dri, tô com vaga. Estamos contratando, viu? Chama inbox. Olha lá. Vira e mexe, ele fala, Dri, eu tô com vaga. Tem alguém para me indicar? Tem alguém para eu trazer para cá? Então, esse é um dos desafios, certo? Sem dúvida. Tá fácil achar gente? Tá difícil, tá difícil. O mercado tá bem agitado, né? Para nossa área, tá bem difícil achar profissional. Muito bem. E se você puder compartilhar, uma vez que você fez essa carreira toda bonita ali, qual é o desafio no momento que a gente chega ali na liderança? Olha, talvez o principal desafio do líder é o propósito da equipe. Tá? Então, o líder ele precisa instigar e inspirar propósito no time. Acho que esse é o principal desafio do líder. As pessoas hoje em dia, como a gente está acabando de comentar, né, o mercado está muito agitado, o profissional dessa área está raro. Então, a pessoa ela precisa ver propósito na área, na empresa, ela precisa se enxergar dentro da estratégia. Né? Então, hoje em dia, o líder de hoje já não é mais o líder de antigamente. Né? A liderança mudou muito a forma de liderar. Hoje, a liderança ela é por influência, por inspiração, por propósito. Né? A pessoa precisa se sentir parte, é uma liderança inclusiva. As pessoas precisam se sentir parte daquela estratégia, né? Ela precisa ser construída em conjunto. E isso é muito forte quando o líder consegue estabelecer um propósito, isso cria um clima de pertencer. E isso faz com que as pessoas fiquem, isso faz com que as pessoas produzam mais, que as pessoas sintam paixão naquilo que elas estão fazendo. Então esse acho que é o principal desafio do líder, instigar propósito. Eu acho que a sua carreira te ajudou muito a isso, né? Porque você passou por tudo isso, então você sabe exatamente o que é importante, porque você estava ali do outro lado, né? Sim, eu acho que na nossa época a gente teve a oportunidade de trabalhar com pessoas e até pela maturidade do nosso país em relação ao tema, há alguns anos atrás, não tinha a relevância que o tema exige. Né? Então o profissional ele não se sentia valorizado, ele não sentia de que ele era estratégico, ele não se sentia parte. Então isso foi importante para a gente aprender, o que eu gostaria que tivessem feito comigo lá atrás. Então ter essa visão de quem já passou por essa experiência é importante nesse sentido, de instigar, de saber inspirar. Isso é muito provocativo no sentido de sair fora da caixa, de pensar diferente, de construir algo duradouro, né? De instigar propósito de fato. Genial, quero trabalhar com você. Dani, e você falou de uma coisa muito interessante que você colocou no seu discurso, é a palavra inclusão. E hoje a gente tem falado muito sobre mulheres na ciência de dados, e aí eu queria ouvir de você, um homem negro que sabe o que está fazendo, que manja pra caramba, como que é o negro na ciência de dados? Você sente que tem diferença, que tem algum tipo de preconceito, que tem alguma outra coisa assim que inibe a participação?
Olha, eu tive o privilégio de estudar na Universidade de São Paulo e na época em que eu estava cursando a graduação, no Instituto inteiro de Matemática e Estatística tinha em torno de 7 negros. Tá? Inteiro? Todo mundo só tinha 7? Todo mundo, os 7 que eu me lembro, assim. E desses, a maioria eram africanos, né? E que vieram justamente estudar no nosso país e entravam por uma estratégia diferente de aliança entre países, né? Então, negros brasileiros eram a minoria da minoria, né? Graças a Deus eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito na universidade, muito pelo contrário, fiz amigos de fato que eu levo para a vida inteira, mas a gente sempre se sente desconfortável no sentido de não ter referência, né? Você olhar e não ter pessoas como você, ou pessoas que cresceram como você, ou pessoas que têm as mesmas características que você. Então é diferente, é estranho, né? Você se sente acuado, né? O estranho é estranho, né? No sentido de você não se sentir de fato confortável 100% de estar num local onde você não tem referências ou você não se enxerga naquele ecossistema. E o que a gente poderia fazer para tentar mudar isso? Como que a gente poderia tentar fazer para incluir mais os negros? Porque eu entendo que a gente está falando de machine learning o tempo inteiro e machine learning ela precisa de diversidade para realmente performar, que seria o lance do aleatório que a gente fala tanto. Sim. É a mesma coisa que eu entendo até nas pessoas que trabalham naquilo, exatamente para poder resolver problemas distintos e estar realmente incluso. Como que você acredita, como que você veria a forma de a gente trazer mais negros para o nosso mundo? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que referência é fundamental, né? Quanto mais referência nós tivermos de pessoas negras em patamares diferenciados dentro da sociedade, isso vai ser referência e servir de inspiração para aqueles que estão assistindo, né? Então, eu gostaria muito que alguém fosse referência para mim se eu estivesse do outro lado. Então, acho que nós somos carentes por referência. A comunidade negra como um todo tem evoluído muito nesse quesito. Claro que a gente está engatinhando ainda, dado o nosso potencial. Mas eu vejo iniciativas, eu vejo negros entrando na universidade, eu vejo negros se esforçando, negros conquistando o seu espaço no ambiente corporativo. E isso é bem animador, assim, eu fico muito satisfeito e muito contente. Claro que tem uma trajetória imensa para caminhar, mas a gente precisa começar de algum ponto. E eu sinto que essa trajetória já se startou. Ótimo. Então aí, pessoal, temos uma referência chamada Daniel Martins, é um gêniozinho que cresceu muito na carreira, hoje desempenha um papel super responsável, sabe o que está fazendo e manja muito do tema. Então aí, ó, vamos trazer mais gente para nossa área e gente que resolva problemas diferentes e que a gente tenha muito mais gente discutindo o tema, certo? Sim, sem dúvida. Genial, Dani, super obrigada. E antes de terminar, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, que é, tô começando na carreira, qual é o caminho, para onde eu vou, que dica você daria para uma pessoa que está aí startando e que quer entrar nesse mundo? Sim, eu recebo essa pergunta com certa frequência, ou de pessoas que de fato estão começando a carreira, literalmente, tá? Ou pessoas que estão começando uma migração de carreira, né? E a dica é bem parecida, a questão de fato o estudo, a preparação, né? Eu acho que não tem muito milagre em relação a isso, principalmente na nossa área. Nossa geração é uma geração ansiosa, né? Mas é preciso ter uma estratégia para conquistar aquilo que se tem interesse. Então, primeiro o que de fato você quer conquistar. Segundo, trace uma estratégia para conquistar aquilo. Um bom curso, horas de dedicação e aprendizado vão fazer diferença. Hoje existem várias plataformas que permitem que você participe de competições, resolva problemas práticos, o que vai te trazer experiência na prática. Isso é fundamental para conseguir extrair as perguntas de fato relevantes, né? Então, uma combinação teórica e prática que é fundamental que o profissional obtenha para conseguir uma base sólida e ter um bom desenvolvimento nessa área. Genial. Bom, então não ficou muito distante do que muitos outros já disseram. Horas Bunda é um grande resolvedor de problemas, mas muito importante o que você colocou da gente aprender a se respeitar e saber que o nosso tempo não é o tempo da máquina. Então, pra gente aprender, a gente vai levar muito mais tempo, o nosso cérebro é um pouco mais lento, né? Ele não tem tudo aquilo de processador, né? Então, adorei a sua dica, porque vai muito de encontro com o que a gente acredita também.
de que é só estudando que a gente evolui, que a gente aprende. Estou muito feliz de ter você aqui, de ter essa oportunidade de trazer você para falar um pouquinho, de trazer também para a consciência da participação dos negros junto com a gente na hora que está falando de dados, que é muito importante a inclusão de todo mundo. Daí eu queria te agradecer demais pela sua disposição em ter vindo até aqui para gravar. Muito obrigada. E pessoal, fiquem bem atentos que o Dani também é professor e a gente vai lançar alguns cursos aqui na ESN.rocks, colocando o Dani como professor aí, que tem uma didática incrível e ensina como ninguém. De novo, muito obrigada pela participação. Agradeço, Dri, estou sempre às ordens. Sensacional. Gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Entrar no Google ou no GitHub é muito fácil achar vários códigos que fazem coisas incríveis. Mas e a interpretação disso tudo? Pensando exatamente nisso, a ESN.rocks lançou um curso agora que chama Data Science Analytics, Transformando Negócios. São 392 horas de curso com 10 professores incríveis para explicar exatamente o porquê das coisas, para a gente não ser mais apertador de botão. E aí, você vai ficar fora dessa?